Você já sentiu como se suas orações batessem no teto e voltassem? Já intercedeu por vidas, pela família, pela nação, enquanto sentia que o céu estava em silêncio para o seu próprio clamor? Milhares de intercessores vivem esse drama oculto. Oram por todos, mas carregam sozinhos suas próprias dores. Em um mundo que valoriza o visível, poucos entendem a força da intercessão feita em segredo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lições ocultas de gigantes da fé, homens como Jonathan Edwards e George Whitefield, que carregaram o fardo da intercessão secreta. E ao final, vou te entregar 4 convites divinos que podem transformar seu altar secreto. Então, se você já se sentiu cansado, esquecido ou sozinho na sua jornada de oração, este vídeo é para você. Já aproveita e se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que carrega esse mesmo peso espiritual. Comente abaixo: eu sou um intercessor. E se você deseja ir mais fundo, conheça nosso material exclusivo, Guerreiros de Oração. O link está na descrição. Existe uma dor que os grandes livros de oração raramente mencionam. Uma dor que não aparece nos púlpitos nem nas redes sociais. É o peso de orar pelos outros quando o seu próprio mundo parece em ruínas. O intercessor solitário conhece bem essa sensação. Ele dobra os joelhos por filhos que não são seus, por almas que talvez nunca encontrará, por causas que não afetam diretamente sua vida. E faz isso enquanto carrega dentro de si pedidos que parecem esquecidos por Deus. Essa solidão não é apenas emocional, é espiritual. Muitas vezes, o intercessor se pergunta: quem ora por mim? Ele sente o peso de carregar a batalha de muitos, sem ter quem carregue a dele. Mas aqui está a verdade. Deus ouve cada clamor solitário. A intercessão que ninguém vê é justamente a que mais move os céus. Em Mateus 6,6, Jesus ensina: entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Essa promessa não é apenas sobre recompensa futura, é sobre a intimidade do Pai com aqueles que escolhem o secreto. É nesse lugar que o intercessor solitário se torna um verdadeiro guerreiro espiritual. Mas atenção! O isolamento prolongado, sem renovação espiritual, pode se tornar um campo fértil para o desânimo. Por isso, o primeiro convite que o Espírito faz hoje é: não esconda sua dor de Deus. Traga-a para o altar. Intercessores também choram. Intercessores também precisam ser curados. Jonathan Edwards foi um dos grandes avivalistas da história. Mas o que poucos sabem é que por trás de seus sermões impactantes e do despertamento espiritual que varreu a América do século XVIII, havia um altar secreto que ardia noite após noite. Ele não apenas pregava, ele intercedia com lágrimas e temor. Enquanto multidões se quebrantavam ao ouvir suas mensagens, Edwards já havia se derramado em oração por aquelas almas. Suas vigílias não eram um ritual, mas um derramar sincero diante de Deus. Ele buscava mais do que palavras eloquentes, desejava a presença real e o mover do Espírito. Esse é o segredo pouco falado sobre o verdadeiro avivamento. Ele começa no escuro, no anonimato, onde só Deus vê. A vigília é o terreno fértil, onde o fogo do céu encontra o coração quebrantado do intercessor. A Bíblia nos mostra esse padrão. Não se trata de quantidade, mas de entrega. O convite do Espírito para você é claro: volte à vigília. Comece com pouco tempo, mas comece com sinceridade. É ali, no silêncio da madrugada, que as raízes do avivamento começam a crescer. Edwards acendeu uma geração, e você pode ser a fagulha que Deus usará hoje. George Whitefield foi um pregador incansável. Conhecido como a trombeta do grande despertamento, ele proclamava o evangelho para multidões que, muitas vezes, ultrapassavam 20.000 pessoas, sem microfone, apenas com a voz e o fogo do Espírito. Mas por trás da eloquência pública, havia algo ainda mais poderoso: um choro secreto e contínuo pelos perdidos. Whitefield não apenas falava sobre salvação, ele a sentia no mais profundo do seu ser. Ele dizia: ó Senhor, dá-me almas, ou tira a minha. Essa súplica não era teatro, era agonia espiritual. Ele passava noites clamando com lágrimas por pessoas que nunca tinha visto.
Seu coração estava consumido por uma compaixão que ia além do emocional. Era um peso divino. Há uma diferença entre comover-se e comover o céu. Muitos se emocionam ao ver a condição espiritual das pessoas, mas poucos são tomados por um clamor gerado pelo Espírito. Whitefield chorava até a exaustão, não por drama, mas porque seu espírito sentia a urgência do inferno e o desejo ardente do céu. Esse é o terceiro convite para você hoje. Permita que o Espírito Santo transforme sua emoção em compaixão divina. Romanos 9:2-3 revela o coração de Paulo, que dizia ter grande tristeza e contínua dor no coração, pelos seus irmãos. Essa dor não vem da carne, ela nasce da intercessão profunda. E talvez você esteja dizendo, mas eu já estou cansado de orar por pessoas que não mudam. Lembre-se, a intercessão verdadeira não depende da resposta imediata, mas da fidelidade do intercessor. Whitefield muitas vezes não via o fruto imediato de suas orações, mas o céu registrava cada lágrima. Clame pelos perdidos até que a dor deles se torne sua, e o amor de Deus transborde através de você. Você já se sentiu esgotado espiritualmente, ao ponto de não conseguir pronunciar mais uma palavra em oração? Já passou pela experiência de tentar interceder, mas sentir que sua alma estava seca, sem forças, sem lágrimas, sem direção? Se sim, você não está só. E mais do que isso, você está em boa companhia. Muitos pensam que o cansaço espiritual é um sinal de fraqueza ou pecado, mas a Bíblia nos revela algo surpreendente. Até o cansaço pode ser um local de encontro com o Espírito Santo. Em Romanos 8:26 está escrito: também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nos momentos em que não conseguimos mais orar, o Espírito ora por nós. Quando a intercessão parece impossível, ele se torna nosso intercessor. Que mistério glorioso! Nossas fraquezas não nos afastam de Deus, elas o atraem para mais perto. O cansaço espiritual não é o fim do intercessor, é o ponto de virada. É quando você para de lutar com as próprias forças e passa a depender exclusivamente da graça. É nesse momento que a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um gemido sagrado, acolhido no trono da graça. Talvez você esteja tentando sustentar sozinho um peso que só o Espírito pode carregar com você. O quarto convite do céu é esse: se renda no altar. Não tente parecer forte diante de Deus. Ele já conhece sua fragilidade. O cansaço, quando entregue a Deus, se transforma em combustível de consolo, renovo e autoridade espiritual. Você não precisa ser incansável. Você precisa ser sincero. E Deus sempre visita um coração que se apresenta quebrado, mas disposto. Há momentos na vida de oração em que o coração precisa de algo visível para reacender a fé no invisível. É aí que práticas simbólicas, inspiradas na fé, ganham força. Uma das mais poderosas que conheço é o exercício devocional da cadeira vazia no quarto de guerra. Essa prática nasceu da história real de um homem que, sentindo que suas orações estavam vazias, colocou uma cadeira diante dele e começou a orar como se Jesus estivesse sentado ali. Ele dizia: Senhor, sei que estás aqui, então falarei contigo como a um amigo. Aquilo que era apenas um símbolo transformou sua vida espiritual. Essa cadeira vazia passou a representar a presença constante e real de Cristo no lugar secreto. Quando oramos visualizando que o Senhor está ali, ouvindo cada palavra, reagindo a cada lágrima, nossa fé é renovada. Em João 14:23, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. A promessa não é de distância, é de presença. A oração não é monólogo, é um encontro. Experimente fazer isso. Entre no seu quarto, coloque uma cadeira vazia diante de você e diga: Jesus, esta é a sua cadeira. Sei que estás aqui. E então, comece a orar. Confesse, interceda, clame, adore. Permita que o ambiente espiritual mude com a consciência da presença dele. Esse exercício é mais do que um ato simbólico. Ele cura a solidão espiritual, quebra o automatismo da oração e restaura a chama do altar pessoal. O quinto convite de hoje é este: torne visível o invisível em sua oração. Visualize, creia
e fale com aquele que prometeu estar com você todos os dias, até o fim. Em um mundo onde se valoriza a performance, a perfeição e a aparência, Deus continua buscando algo completamente diferente: um coração quebrantado. Em Salmo 51:17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Este versículo é uma das declarações mais poderosas sobre a intercessão verdadeira. Ele nos lembra que o que move o céu não são palavras bem construídas, mas corações despedaçados com sinceridade. A oração mais poderosa não é a mais longa, nem a mais eloquente, é a mais honesta. Davi escreveu esse salmo após seu pecado com Batseba, num momento de total humilhação e arrependimento. Ele sabia que Deus não queria sacrifícios externos, mas rendição interna. E assim como ele, muitos intercessores hoje estão tentando agradar a Deus com força, com religiosidade, com esforço, quando o que o Senhor deseja é quebrantamento. O quebrantamento é o perfume da alma que sobe como incenso diante do trono de Deus. É o aroma de quem parou de fingir força, de quem não precisa mais parecer inabalável. É o intercessor que ora chorando, mas ora. Que clama com dor, mas continua firme. Esse é o tipo de oração que rompe o silêncio do céu. Hoje o céu está à procura de corações despedaçados, e não de orações perfeitas. A intercessão mais eficaz é aquela que nasce das cinzas do ego, da ruína do orgulho, da vulnerabilidade diante do Deus que tudo vê. O sexto convite para sua jornada é: entregue a Deus seu coração quebrado, sem máscaras, porque o altar mais poderoso não é feito de ouro, mas de sinceridade. E nesse altar, Deus derrama consolo, cura e poder. Poucas imagens são tão impactantes nas Escrituras quanto a visão descrita em Apocalipse 8:3-5. Nela, vemos um anjo diante do trono de Deus, com um incensário de ouro. E o que ele oferece ao Senhor? As orações dos santos. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 8:3. As orações dos santos, muitas feitas no silêncio, na dor, no cansaço, no quebrantamento, sobem como incenso diante de Deus. E mais do que isso, elas geram uma reação. O texto segue dizendo que o anjo enche o incensário com fogo do altar, o lança sobre a terra, e então vem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, algo muda no mundo natural quando orações tocam o mundo espiritual. Essa imagem celestial revela o que muitas vezes não percebemos aqui na Terra. Nossas orações não desaparecem. Elas são recolhidas, preservadas e usadas por Deus no tempo certo. Cada intercessão sincera, mesmo que pareça pequena, está contribuindo para um mover que talvez só veremos na eternidade. Isso deve encher seu coração de esperança. Não existe oração esquecida. Não há clamor desperdiçado. O altar de Deus está cheio do incenso de vozes anônimas que, pela fé, moveram céus e transformaram histórias. O último e sétimo convite deste vídeo é este: continue orando, mesmo em silêncio. Continue intercedendo, mesmo sem sinais. Porque no trono do Altíssimo, suas orações são incenso, e quando o cálice se enche, o céu se move com poder. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, é aqui que começa o verdadeiro chamado. O que você ouviu hoje não foi apenas um estudo, foi um convite divino. Um chamado para reacender o fogo no seu altar secreto. Vimos que a dor da intercessão solitária não é sinal de abandono, mas um convite à intimidade mais profunda com o Pai. Aprendemos com Jonathan Edwards que vigílias silenciosas movem os céus, e com George Whitefield que lágrimas por almas perdidas são sementes de avivamento. Descobrimos que até o cansaço espiritual pode ser sagrado quando entregue a Deus. Que uma simples cadeira vazia pode se tornar um trono de encontro com Cristo. Que o quebrantamento é o perfume mais precioso diante de Deus. E que nossas orações sobem como incenso que rompe o silêncio do céu. Agora, a pergunta é: o que você fará com tudo isso? Não basta apenas se emocionar. Você precisa agir. Por isso, aqui vão 3 passos práticos. Escolha um horário fixo esta semana para a sua vigília pessoal.
Monte um espaço de oração com um símbolo visível da presença de Cristo. Anote suas intercessões e observe como o céu responde. Agora, comente aqui abaixo. Qual desses convites mais falou com você hoje? Curta, compartilhe com outro intercessor e inscreva-se no canal. Vamos reacender os altares por toda esta geração. Fique em paz. Continue orando. O céu ainda se move por causa da sua fidelidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.